palavra vai ser aberta nesse momento. Usa o Espírito Santo, aquele mesmo que escreveu a Bíblia, que inspirou os profetas, os apóstolos a escrever. Usa para a gente aprender sobre Deus. Usa para a gente abrir a nossa mente para as suas verdades. Usa para mim falar sobre essa verdade com amor. São as minhas que eu te imploro, em nome de Jesus. Em Apocalipse, algumas palavras são difíceis de entender. Dragão significa Satanás. Mulher significa igreja, descendência, é eu e você, tá bom? Então, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, aqui diz o seguinte: virou-se o dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar, foi lutar, foi guerrear com os restantes da sua descendência, eu e você, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se eu perguntasse para você, são quantos mandamentos de Deus? Você falar assim, são 10, mas na verdade não são 10, são muitos. Os 10 são os mais importantes, que se resumem em 2: amar a Deus por todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ou em um só mandamento, segundo Paulo, a lei se resume no amor. Então, se eu amo a Deus, eu não posso matar, não posso roubar, eu não posso adorar as imagens, e eu também tenho que guardar o dia que o Senhor está pedindo. Mas se você também abre o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 10. A Bíblia, ela é boa porque ela se completa, né? Ela se conecta. Apocalipse, primeiro livro, versículo 10. Aí fala o dia que São João, dia que João recebeu a visão do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Aqui diz, anota aí, meu irmão, achei-me em espírito no dia do Senhor. Então João achou-se no espírito, achei-me no dia do Senhor. Agora a pergunta é, qual é o dia do Senhor? Vamos para Marcos, capítulo 2, versículo 28, porque a revelação do livro de Apocalipse foi dada no dia do Senhor. Agora, qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia? Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, 2:28. Abra aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 28. Passou um pouquinho. Volta aí, Marcos 2:28. Isso. Aqui é Cristo falando a respeito do sábado. E aqui diz, Marcos capítulo 2 e o versículo 28. De sorte que o Filho do Homem, a palavra Filho está com F maiúsculo, uma referência a Cristo, de sorte que Jesus é Senhor também do sábado. Para mim ser Senhor de alguma coisa, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, não é verdade? Então Jesus, ele é o Senhor do sábado. Você não vai ver em nenhum texto da Bíblia falando que Jesus é o Senhor do domingo, da quarta-feira. Não, ele é o Senhor do sábado. E também a gente não vai abrir, está no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 10, lá fala que o Senhor nosso Deus, né? O sábado dele é dedicado ao Senhor nosso Deus. Ou seja, ele também fala que Deus também é o Senhor do sábado, em Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Mas vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4, do versículo 16. Eu amo esse versículo, ele é assim bem claro, né? Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ele abre muito a nossa mente, porque aqui é o próprio Cristo guardando o dia de sábado. Lucas, capítulo 4, versículo 16, aqui diz assim, ó. Indo para Nazaré, onde Jesus foi criado, entrou, que dia foi? No sábado, na sinagoga, ou seja, na igreja, segundo o seu costume, e levantou-se para a lei. Jesus guardava o sábado, e se ele guardava o sábado, eu também devo guardar também, porque ele é meu exemplo. Agora, o interessante, eu queria que você prestasse atenção, é que fala que é segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Não era o costume dos judeus, não era no plural, é segundo o seu costume, uma referência a Cristo. Então Lucas está dizendo que Jesus tinha o costume de todo sábado ir para a igreja. Agora vamos abrir em Atos, capítulo 17, versículo 2. Aí está falando que Jesus tinha esse costume, não é verdade? Agora qual é o costume de Paulo também? Paulo tinha o mesmo costume de Jesus. Olha só, Atos capítulo 17, versículo 2. Qual era o costume de Jesus? Ir para a sinagoga no sábado. Qual era o costume de Paulo? Paulo, segundo o seu costume,
sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. O mesmo costume que Jesus tinha, Paulo também tinha. Mas Jesus e Paulo iam para a igreja por conta dos judeus. Atos 16, versículo 13. Como é lindo. Isso aqui é uma poesia para mim. Atos, capítulo 16, e o versículo 13. Aqui diz assim, Paulo aqui, no contexto desse texto, ele estava numa cidade romana chamada Filipos, que não tinha nenhum judeu, e nem tinha sinagoga, viu? No sábado, que dia? No sábado. Por que não está no domingo, na sexta-feira? Porque o escritor do livro de Atos quis dar importância para esse dia, entendeu? No sábado, saímos da cidade, para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, acertamos, falamos às mulheres, para ali tinha concorrido. O apóstolo Paulo, que tinha o costume de guardar o sábado, quando chegava numa cidade onde não tinha sinagoga, não tinha judeus, ele procurava um local para guardar o sábado. Na ocasião aqui foi a beira de um rio. Agora, se você também abrir, amigo, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 40. Atos, capítulo 13, versículo 40. O que diz aqui? Atos 13, 40. Atos, capítulo 13, versículo 40. Eu acho que ou eu errei, 42, desculpa, houve um equívoco, é 42, isso, desculpa, com um errozinho, viu? Você me perdoa? Está perdoado? Ao sair eles, rogaram que no sábado seguinte lhe falasse estas mesmas palavras. Pula agora para o 44. Olha só novamente o versículo aí, falando sobre o sábado. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então Paulo guardando o dia de sábado muitos anos após a morte de Jesus. Mas você sabia que eu gosto quando o pessoal chama a igreja de Adventista do sétimo dia de seita? Por quê? Atos 24, 14. Isso aí é uma velha tática de Satanás de chamar a igreja de Deus de seita. Então eles já usam isso há muito tempo. O pessoal não entende, porque a gente dá um estudo bíblico para outro cristão, outro irmão de uma outra religião, e a gente ganha ele para Jesus. Ele não sabe por quê. Então os argumentos que ele usa, porque isso aí é uma seita, faz uma lavagem cerebral. Mas na verdade não, a gente só vai apenas mostrar os detalhes da Bíblia. Atos capítulo 24, versículo 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, letra maiúscula, uma referência à igreja de Paulo, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, e no Velho Testamento também. Então o pessoal já chamava a igreja de Paulo, a igreja de Deus, naquela época de seita. Então eu fico alegre quando o pessoal chama a minha igreja de seita, porque é uma velha tática de Satanás. E o apóstolo Paulo, além do apóstolo Paulo acreditar no Velho Testamento, ele também guardava a lei também. Amém, meu irmão? Amém. Agora vocês querem ver também um outro texto maravilhoso? Hebreus capítulo 10, versículo 16. Isso aqui parece um poema. Hebreus 10, 16. É tão lindo que dá vontade de fazer um quadro assim e botar em casa, né? Pense num texto maravilhoso. Hebreus capítulo 10 e o versículo 16. Olha só que maravilha. Esta é a aliança, ou seja, o compromisso que farei com eles, né? O Senhor vai fazer esse compromisso depois daqueles dias, diz o Senhor: porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Este é o maior desejo de Deus. De quê? De colocar a sua lei no nosso coração, na nossa mente. Irmãos, a lei, ela não salva ninguém. Mas Jesus só vai levar para o céu aquelas pessoas que não roubou, que não matou, que não adulterou. Só quem salva Jesus. Mas se a gente estiver cometendo algum vacilo ali na lei, corre um risco muito grande de ficar, viu? Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, né? Deus quer colocar a sua lei no nosso coração. Existem muitos textos maravilhosos que
falam a respeito da lei. Eu vou ler um outro que eu tenho medo desse texto. Esse texto aqui eu não leio assim com muita vontade, eu fico um pouco preocupado com ele. Hebreus capítulo 4 e o versículo 4. Porque são os textos muito fortes e a gente fica com medo às vezes, né, de até falar para as pessoas se zangar com a gente, porque essa não é a nossa intenção. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. Qual é o sétimo dia da semana? O sábado. Então, porque em certo lugar assim disse, né, a respeito do sábado. E descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. A gente viu que Jesus descansava no sábado, ia para a igreja no sábado. E a gente está vendo que Deus também descansou no sábado também. Não porque ele estava cansado, mas para deixar o exemplo para mim e para você. Agora vem a pancada, segura aí, bota o 5. Versículo 5, continua. Aqui diz que novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Imagine você, no último dia dessa terra, ouvindo o próprio Deus falar assim: você não vai entrar no meu descanso não, viu? Você transgrediu lá um mandamento da lei, você matou, você adorou a imagem, você não guardou o sábado. Agora quer ver uma outra pancada? Abre aí Romanos 2:13. Romanos capítulo 2. Anota o texto, irmão, você vai precisar. Romanos capítulo 2 e o versículo 13. O que Paulo fala a respeito disso? Romanos 2:13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então, se eu simplesmente ouvir falar de Jesus, ouvir falar da lei, eu não posso me salvar. Jesus não vai me salvar porque eu tenho que praticar. Eu tenho que abandonar o meu pecado. Então, simplesmente eu ouvir é um passo maravilhoso, importante? É maravilhoso. Mas eu não posso somente ouvir. Eu tenho que praticar a lei, eu tenho que guardar, porque senão eu não vou ser justificado por Jesus. Abra agora aí Mateus, capítulo 19. Mateus 19, e o jovem rico. O versículo é o versículo 17. O jovem rico faz uma linda pergunta para Jesus. Mateus, capítulo 19, e o versículo 17. Ele pergunta para Jesus: Jesus, o que é que eu devo fazer para me salvar? Qual é a resposta de Jesus? Mateus capítulo 19 e o versículo 17. Respondeu Jesus, a pergunta era: o que é que eu devo fazer para eu me salvar? Porque me pergunta acerca do que é bom. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, faz o quê? Faz os mandamentos. Quer dizer que a lei salva? Meus irmãos, a lei é duas pedras. A lei talvez seja uma referência a toda a Bíblia. A Bíblia não salva, a lei não salva. Quem salva quem é? É Jesus. Mas quem Jesus vai salvar? Os que o amam, os que lhe obedecem, os que fazem sua vontade, os que são seus amigos. Mas se eu estiver transgredindo um mandamento, vou falar dos mandamentos que não está dentro dos 10, né? Se eu for um homossexual, eu não vou me salvar. Se eu for um feiticeiro, eu não vou me salvar. Se eu sou um avarento, se eu formar uma quadrilha. Então a gente deve também tomar cuidado com os outros mandamentos que também são importantes, que não está dentro dos 10. Os 10 são importantes, são os mais importantes. Mas existem também outros mandamentos também. Eu queria fazer um apelo ao seu coração nesse momento. Primeiro apelo que eu queria fazer a você. Primeiro, ore ao Senhor, aumente a sua comunhão, para que você guarde os mandamentos de Deus, faça a vontade de Deus. E o meu segundo apelo nessa noite é que você leve estas verdades para outras pessoas que não sabem, que são inocentes, que estão sendo enganados, tanto pelo mundo, como também pelas falsas doutrinas, muitas das vezes até com sinceridade de coração. Eu já encontrei pessoas que eu fui falar essas verdades, não quiseram ouvir, tudo bem, é o direito dela, mas tem pessoas sinceras que estão ali sedentas e querem ouvir a verdade do Senhor. Eu estava um dia em uma cidade, e por conta de alguns problemas, eu decidi sair da casa da pessoa e dormir na igreja.
mas a igreja era muito simples. E os bancos não era nem de tábua, era de ripa, né? E para dormir ali não foi nada legal. Não tinha umas companhias ainda meio indesejadas, uns passarinhos, né? Um muriçocazinho ali. E eu me acordei, sabe, arrasado por aquela humilhação de passar aquela noite naquele estado ali, né? E eu fui para casa da pessoa tomar um banho. E o pessoal de uma outra igreja formaram um grupo no WhatsApp para debater. Só que eu já gostei muito de debater, hoje eu não debato mais. E nesse dia eu estava, sabe, naquela vida de cama, assim, naquela vida de humilhação, eu resolvi debater, porque o pessoal estava falando mal da lei. E eu comecei a pegar vários textos da Bíblia, ia na internet, tirava um print e jogava no grupo. Ia na internet, pegava um print e jogava no grupo. Um dia eu ia da casa da pessoa lá, tomar um banho, tomar café. E na do debate o cara falou assim, ele tem medo, ele não está ouvindo os meus áudios, eu estava dando aqui texto da Bíblia. Irmão, né? Texto da Bíblia, né? Não impacta. E eu fui escutar todos aqueles áudios. De quando eu acordei, chegar na casa da pessoa, até entrar no banheiro, estava aquele debate caloroso. E quando eu tirei minha roupa para banhar, sabe aquela humilhação, aquele dia ruim, péssimo, eu me ajoelhei ali, do jeito que eu vim ao mundo, e eu fiz uma oração de joelho com sinceridade. Eu falei assim, Jesus, aqui é questão de honra. Por favor, me dá vitória nesse debate. Na mesma hora, veio um pensamento na mente. Neto, vai na internet, tira um print dos 10 mandamentos que não são verdadeiros, que manda as pessoas guardar o domingo, que não tem os mandamentos para ele adorar as imagens que retiraram. Então eu fui na internet, peguei os 10 mandamentos de Deus e joguei no grupo e coloquei embaixo. Isso aqui é os 10 mandamentos escritos por Moisés, que Deus escreveu a Moisés. Está no Velho Testamento. Isso aqui é a lei antiga. Foi o próprio Deus que escreveu. Está na Bíblia. Vocês não querem guardar, não guardem. Aí eu mandei a mensagem. E mandei os 10 mandamentos, escrito por Santo Agostinho. Uma outra igreja escreveu, que tirou as imagens, que tirou ali a adoração do sábado para o domingo. E coloquei essa lei aqui, é nova. Ela não está na Bíblia, mas ela foi feita pelo Santo Agostinho. Se não querem guardar a lei de Deus, guarde a lei dos homens. Eu joguei no grupo. As duas fotos das duas leis. Você sabe quando a gente pega assim uma lata d'água, um balde d'água e joga no fogo, que se apaga? Houve silêncio no céu durante meia hora, né? O grupo se acabou. Ninguém mais debateu. Eu falei, Jesus, obrigado por essa vitória. Sei que foi o Senhor que me deu, sei que não fui eu. E após ali uns 15 minutos apareceu uns adventistas lá debatendo também. Digo, agora você está aparecendo, depois que eu apanhei tanto aqui, né? Surgiu agora, depois que resolveu. Meus irmãos, a gente não deve guardar a lei para se salvar, medo de se perder. A gente deve guardar a lei porque o Pai amoroso está pedindo. Meu filho, se você matar, você vai preso, se alguém pode me matar. Se você roubar, você pode apanhar, você pode ir para um presídio. É uma proteção. Eu, quando não guardava a lei, trabalhava dia e noite, e eu dei uma depressão terrível. Quantos pais trabalham muito e perdem tempo com a família? Quantas mulheres trabalham, perdem a saúde ali, estressadas porque não tinham tempo para descansar. Pelejando, cai, trabalha, vai perder a saúde, vai perder a família, vai perder momentos maravilhosos que poderiam estar adorando a Deus. Quando Deus fala assim, ei, lembra-te do dia de sábado que a gente ia se esquecer. E a gente não é máquina, a gente pode adoecer de uma depressão, de estresse, a gente pode perder a família, a gente pode perder a saúde e também pode perder o céu. Porque é tanto trabalho que tem para Deus, né? Possamos guardar a lei por amor, porque Deus está pedindo, porque a lei não salva, quem salva é quem escreveu ela. Amém? Amém. Essa foi a nossa mensagem de hoje, realizada para a glória de Jesus. Amém.